Essa coisa do medo da hipnose, né, o medo de ficar hipnotizado, é um medo de muitos dos brasileiros baseado-se na mídia sobre hipnose, naquilo que desde a década de 90 nós vimos em programas como Faustão, Silvio Santos, em que hipnotistas de fora do Brasil, inclusive, até acho que Fábio Puentes na época fazia isso, fazia o povo comer cebola, e o povo comia cebola achando que era maçã, e as pessoas, quando terminava o programa, ficavam, não, aquilo não é de Deus não, aquilo deve ser, aquilo é estranho, aquilo é manipulação da mente, porque na televisão não passa os bastidores, não tem uma explicação sobre o que estava acontecendo, né? Não tem uma explicação sobre o porquê aquela pessoa sentiu o gosto de maçã numa cebola, e várias outras mídias sobre hipnose, né? Você vê o Zé Jacaré hipnotizando o Pica-Pau e vice-versa, um fazendo o outro de bobo com a hipnose. Aí você tem os vídeos de hipnose, de entretenimento na internet, aquele monte de vídeos que usa a hipnose, né, para entretenimento, para demonstração, que eu sou fã pra caramba também, só que lá na internet não tem tempo de mostrar os bastidores, o que é a hipnose, o que é que ela está fazendo no cérebro, como é que ela pode ser utilizada na clínica. Então esse medo, esse receio, que não é só seu, muita gente que me procura tem esse receio, é baseado-se nessa informação. Quando as pessoas vêm até mim aqui no consultório, que eu explico, dentro da perspectiva neurocientífica, como a hipnose, ela pode provocar modulações no cérebro do sujeito em hipnose durante a terapia, como essa modulação pode ativar, por assim dizer, padrões neuronais, onde lá nesses padrões neuronais estão memórias de reflexos emocionais da infância, memórias emocionais de traumas vividos, de tanta coisa que a gente se adaptou durante a vida. Quando aqui na clínica o paciente ele entende como a hipnose pode ajudá-lo a encarar dores e sofrimentos emocionais que ele não teria coragem de tratar sem hipnose, né? Porque a hipnose, através da hipnose com essa ferramenta, é possível diminuir aquela resposta emocional que a gente tem, né? Aquela aversão que a gente tem de lidar com traumas muito profundos. Durante a hipnose, é possível modular aquele ranço emocional que toma conta da gente, que talvez poderia fazer uma pessoa ter uma crise se ela começasse a relembrar, se ela começasse a pensar. E tudo isso pode ser modulado aqui na clínica. Quando o paciente entende que a hipnose é somente o cérebro dela trabalhando de maneira um pouco diferente da maneira convencional, eu mostro inclusive aqui exames, exame de PET scan para a pessoa ver o cérebro em outra atividade. Todos os medos relacionados à hipnose, eles vão embora. Agora é que é fato que a maior parte dos hipnoterapeutas brasileiros também não sabem muito o que é hipnose. Eles aprenderam um monte de técnicas, replicam essas técnicas, mas não quer dizer que eles tenham um conhecimento muito profundo a nível neurológico, a nível ligação dos eixos cerebrais com o corpo, que é o que eu venho estudando ao longo desses últimos 10 a 12 anos, que eu acredito ser muito importante o hipnoterapeuta ter esse entendimento de como o cérebro está funcionando, como as emoções estão funcionando, por que que existe regressão, por que que o paciente em hipnose, às vezes, ele rememora coisas do passado, por que que isso acontece, por que que o corpo do paciente em hipnose ele começa a reagir como se tudo estivesse acontecendo de novo, né, que é o que a gente chama de regressão. Então, quando eu explico tudo isso, trago um conhecimento mais basal, mais baseado em evidência científica, todos os meses meu paciente vão embora, ele não tem medo não. Nenhum paciente que eu atendi ao longo de 8, 10 anos teve medo, pelo menos não depois de conversar comigo, depois de trocar uma ideia. Eles entendem que é apenas o cérebro trabalhando de maneira natural, mas que antes era desconhecido desse paciente.